Tem histórias que a gente não esquece, histórias que marcam a alma. E a história de Gabriel é uma dessas. É 2009, zona leste de São Paulo, bairro de Itaquera. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas um menino de 11 anos já estava na rua. Mochila velha nas costas, carrinho de feira todo torto que ele encontrou no lixo e um propósito que criança nenhuma deveria ter que carregar. Gabriel acordava todo dia às 5 da manhã, não para ir para a escola não. A escola era só depois. Primeiro ele tinha que trabalhar, tinha que catar latinhas, tinha que juntar papelão, tinha que correr atrás de cada centavo, porque cada centavo fazia diferença. Porque em casa, a irmã dele precisava. Maria Clara tinha 8 anos e tinha nascido com paralisia cerebral, cadeira de rodas, fraldas, remédios caros, fisioterapia. A mãe deles, Dona Lúcia, trabalhava como faxineira, pegava 3 casas por dia, voltava para casa destruída. O pai tinha ido embora quando descobriu sobre a condição da menina. Simplesmente sumiu. Deixou uma mulher sozinha com 2 crianças e um mundo de contas para pagar. Gabriel nunca falou mal do pai, mas ele decidiu uma coisa bem cedo. Ele ia ser o homem da casa, com 11 anos. 11 anos, gente. A idade que menino deveria estar jogando bola, brincando de videogame, preocupado com lição de casa. Mas Gabriel estava preocupado em como ia conseguir mais R$ 10 para comprar as fraldas da irmã. Toda manhã era a mesma rotina. Ele saía antes do sol nascer, percorria o bairro inteiro catando latinha. As pessoas o viam e algumas tinham pena. Coitadinho, tão pequeno. Mas Gabriel não queria pena. Ele queria oportunidade. Ele pegava cada latinha com dignidade, com propósito. Aquilo não era vergonha. Aquilo era amor. Às 7h30 ele voltava correndo para casa. Tomava banho rápido, vestia o uniforme da escola que estava já todo desbotado e ia para o colégio. Chegava sempre atrasado. A diretora chamava a atenção, os professores reclamavam. Ele nunca contou o motivo. Tinha vergonha? Não. Tinha medo que chamassem o conselho tutelar e tirassem ele e a irmã da mãe. Na escola, os colegas zoavam. Ei, catador de lixo, tá fedendo! Gabriel abaixava a cabeça e seguia. Não revidava, não chorava na frente deles. Guardava aquela dor. Mas de noite, sozinho no quarto minúsculo que dividia com a irmã, as lágrimas vinham e Maria Clara, mesmo sem conseguir falar direito, estendia a mãozinha pequena e tocava o rosto do irmão. Como se dissesse, eu te amo. Gabriel tinha um caderno velho que ele achou no lixo, mas que ainda tinha folhas em branco. E naquele caderno ele desenhava. Desenhava casas. Casas bonitas, com jardim, com varanda, com quarto grande. Ele desenhava a casa dos sonhos dele. Uma casa onde a cadeira da Maria Clara pudesse passar sem bater nas paredes. Uma casa com um banheiro adaptado. Uma casa onde a mãe dele pudesse descansar. Um dia, a professora de artes, Dona Regina, viu os desenhos. Ela pegou o caderno da mesa do Gabriel durante o intervalo, curiosa. E quando abriu, ficou em silêncio. Aqueles desenhos não eram rabiscos de criança. Tinham proporção, tinham detalhe, tinham alma, tinham sonho. Quando Gabriel voltou e viu a professora com seu caderno, o coração dele quase parou. Me desculpa, professora, eu não devia desenhar na aula. Mas Dona Regina tinha lágrimas nos olhos. Gabriel, quem te ensinou a desenhar assim? Ele deu de ombros. Ninguém. Eu só desenho as casas que eu queria que existissem. Dona Regina sentou do lado dele. Gabriel, você já pensou em ser arquiteto? Engenheiro? O menino deu uma risada triste. Professora, eu mal consigo vir para a escola. Como eu vou ser engenheiro? Ela segurou a mão dele. Me promete uma coisa. Promete que você não vai desistir de estudar. Promete que você vai continuar sonhando. Gabriel prometeu.
Mas a vida não estava facilitando o cumprimento dessa promessa. O dinheiro da reciclagem não estava sendo suficiente. Maria Clara precisou ser internada 2 vezes naquele ano. Cada internação era um desespero. Dona Lúcia chorava, pedia emprestado, se humilhava. Gabriel via tudo aquilo e algo dentro dele se partia e se fortalecia ao mesmo tempo. Foi quando ele teve uma ideia. Ele viu uns meninos mais velhos lavando carro no sinal. Eles ganhavam uns trocados. Gabriel pensou, eu posso fazer isso também. Nos fins de semana ele foi para o sinaleiro mais movimentado do bairro. Levou um baldinho, um pano e oferecia para lavar para-brisa. Teve motorista que tratou ele mal. Sai daqui, moleque! Teve motorista que jogou moeda pela janela como se estivesse jogando comida para pombo. Mas teve também aqueles que olhavam para aquele menino pequeno, de olhos determinados, e sentiam algo. Às vezes, davam 5, 10 reais. Tá aí, campeão. Deus abençoe. Gabriel não guardava nada para ele, nem R$1. Tudo ia para casa, para comida, para remédio da Maria Clara, para conta de luz. Dona Lúcia implorava, filho, compra um lanche para você na escola, compra um caderno novo. Mas ele recusava. Tá bom assim, mãe. A senhora já faz muito. Na escola, teve uma professora nova de matemática. Professor Fernando. Jovem, recém-formado, cheio de energia. Ele percebeu o Gabriel logo na primeira semana. Percebeu que o menino tinha um brilho diferente nos olhos. Quando o assunto era cálculo, geometria, física, Gabriel entendia as coisas rápido. Rápido demais. Um dia, depois da aula, professor Fernando chamou Gabriel. Posso te fazer uma pergunta? Gabriel ficou na defensiva. Depende da pergunta. Fernando sorriu. Por que você sempre chega atrasado? Por que seu material é tão velho? Por que você parece carregar o mundo nas costas? E foi a primeira vez que Gabriel contou. Contou sobre a mãe, sobre a irmã, sobre as latinhas, sobre os sonhos que ele desenhava no caderno. Contou tudo e quando terminou, professor Fernando tinha os olhos marejados. Gabriel, você tem 11 anos. Você é uma criança. Isso não deveria ser sua responsabilidade. Mas é, respondeu Gabriel com uma maturidade assustadora. E eu não vou abandonar minha família. Nunca. Fernando respirou fundo. Eu não estou dizendo para você abandonar. Eu estou dizendo que você não precisa fazer isso sozinho. Me dá uma chance de te ajudar. A ajuda veio de formas pequenas, mas poderosas. Professor Fernando pagou o material escolar do Gabriel daquele ano. Arrumou uns livros usados de física e matemática. E mais importante, ele ficava depois da aula 2 vezes por semana, dando aula particular gratuita para o Gabriel. Você tem um dom, garoto, e eu não vou deixar esse dom morrer porque a vida foi injusta com você. Gabriel absorvia tudo como esponja. Ele estudava na sala de espera do hospital quando a Maria Clara fazia fisioterapia. Estudava no ônibus, indo e voltando da escola. Estudava de madrugada, à luz de vela, quando faltava luz, porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Os anos foram passando. Gabriel cresceu. Aos 14 anos, ele não catava mais latinha. Agora ele era ajudante de pedreiro. Carregava massa, carregava tijolo, aprendia o ofício. E enquanto trabalhava, observava. Observava como as casas eram construídas, como os engenheiros liam as plantas, como tudo se encaixava. O mestre de obras, seu João, gostava do garoto. Esse menino vai longe. Ele não só trabalha, ele entende, faz pergunta certa, presta atenção. Gabriel aproveitava cada oportunidade. Pegava as plantas que iam para o lixo e levava para casa. Estudava aqueles desenhos técnicos como se fossem mapas do tesouro. Maria Clara, agora com 11 anos, continuava na cadeira de rodas. Mas ela sorria. Sorria sempre que o irmão chegava em casa. Ela não conseguia falar muito bem, mas conseguia dizer uma palavra: Gabi. E aquela palavra era tudo para ele. Era o motivo de acordar todo dia. Era o combustível quando ele queria desistir.
No ensino médio, Gabriel era o melhor aluno de matemática e física da escola inteira. Os professores falavam para ele fazer Enem, tentar uma federal. Gabriel, você pode conseguir uma bolsa, pode ir para a universidade. Mas como? Como ele ia largar o trabalho? Como a família ia sobreviver? Foi quando aconteceu algo que mudou o rumo de tudo. Dona Regina, aquela professora de artes que tinha visto os desenhos dele anos atrás, ainda acompanhava a história do Gabriel. Ela tinha contado para outras pessoas, tinha mobilizado alguns professores e juntos eles criaram uma vaquinha. Não era muito, mas era o suficiente para segurar uns meses. Gabriel, disse Dona Regina, com toda a turma de professores em volta, a gente acredita em você. A gente sabe que você pode ser um grande engenheiro e a gente não vai deixar você desistir por falta de apoio. Aceita essa ajuda e depois, quando você se formar, você ajuda outros como você. Gabriel chorou. Chorou como há anos não chorava, não de tristeza, mas de gratidão, de esperança. Ele aceitou e naquele mesmo ano ele prestou o Enem. Estudou como nunca, estudou de madrugada, estudou todo o tempo livre que tinha. Abriu mão de tudo, menos da irmã. Todo dia, antes de ir para o cursinho comunitário, ele passava 2 horas com Maria Clara, brincava com ela, fazia ela rir. Quando saiu o resultado do Enem, Gabriel não acreditou. Ele tinha tirado nota suficiente para engenharia civil na USP, Universidade de São Paulo, a melhor do país. Ele, o menino que catava latinha. Ele, o menino que os colegas chamavam de catador de lixo. Ele tinha conseguido. Dona Lúcia caiu de joelhos quando soube. Meu Deus, obrigada. Ela abraçou o filho com uma força que doía. Maria Clara, na cadeira, batia as mãozinhas e sorria. Não entendia completamente, mas sentia a alegria. Sentia que algo grande tinha acontecido. A faculdade foi difícil, muito difícil. Gabriel era de Itaquera, os colegas eram de Moema, Jardins, Alphaville. Enquanto eles chegavam de carro, ele chegava de ônibus depois de 3 horas de trajeto. Enquanto eles almoçavam no restaurante da faculdade, ele comia o marmitex que a mãe preparava. Enquanto eles tinham um notebook último modelo, ele usava os computadores da biblioteca. Teve preconceito? Teve. Teve colega que olhava torto, que fazia piadinha. Mas Gabriel não ligava mais. Ele tinha aprendido uma coisa: a opinião dos outros não paga conta. A opinião dos outros não muda seu destino. Só o seu esforço muda. Ele continuou trabalhando, não dava para parar. Trabalhava como estagiário num escritório de engenharia durante o dia, estudava à noite, fazia os trabalhos de madrugada. Dormia 4 horas por dia. Teve professor que falou que ele não ia aguentar, que ia ter que trancar. Mas Gabriel aguentou. 5 anos de faculdade, 5 anos de luta, de sacrifício, de renúncia. Ele perdeu festas, perdeu amizades, perdeu oportunidades de lazer. Mas ele não perdeu o foco, não perdeu o sonho. E mais importante, não perdeu a irmã. Todo domingo era sagrado. Era o dia dele com a Maria Clara. Ele levava ela para a praça, para o parque, contava como estava sendo a faculdade. Sabe, mana, ele dizia, um dia eu vou construir uma casa pra gente, uma casa linda, só nossa, com um quarto enorme para você, todo adaptado, com um jardim que você vai adorar. Eu prometo. E Maria Clara sorria, sempre sorria. Gabriel se formou com louvor. Foi o melhor aluno da turma. Na formatura, quando chamaram o nome dele no palco e disseram Laurea Acadêmica, Dona Lúcia explodiu em choro. Ela estava lá na primeira fileira com Maria Clara no colo. A menina já tinha 18 anos, mas continuava pequena, frágil. E quando Gabriel pegou o diploma e ergueu para a irmã ver, o teatro inteiro aplaudiu de pé. Os primeiros anos como engenheiro foram de construção, literalmente. Gabriel foi trabalhar numa construtora grande. Começou como engenheiro júnior, mas sua dedicação era absurda. Ele chegava antes de todo mundo, saía depois de todo mundo.
Tratava os pedreiros com respeito que ninguém tratava, porque ele tinha sido um deles. O salário começou a melhorar. Finalmente, Dona Lúcia pôde parar de trabalhar como faxineira. Gabriel assumiu tudo. Mãe, agora é minha vez de cuidar da senhora e da Maria Clara. A senhora já fez demais. Ele alugou uma casa melhor para a família. Não era a casa dos sonhos ainda, mas era digna. Tinha espaço para a cadeira da irmã. Maria Clara continuava fazendo tratamento. Gabriel pagava tudo. Fisioterapia particular, médico particular, os melhores remédios. Tudo o que ele não pôde dar quando era criança, agora ele dava. E a menina, mesmo com todas as limitações, era feliz. Porque tinha amor, muito amor. Gabriel começou a ser promovido rapidamente na empresa. Engenheiro pleno, depois sênior, depois coordenador. Ele tinha uma visão diferente. Ele não construía só casas, ele construía lares. Ele entendia que por trás de cada projeto tinha uma família, tinha sonhos, tinha histórias, mas tinha um sonho que Gabriel nunca tinha abandonado. Um sonho que ele carregava desde os 11 anos, desde quando desenhava naquele caderno velho. Ele queria construir casas para pessoas como ele, para famílias pobres, para famílias com pessoas com deficiência, para quem nunca teria chance de ter uma casa digna. Aos 26 anos, Gabriel tomou a decisão mais importante da vida dele. Ele ia abrir a própria empresa, uma construtora social. Ia pegar parte dos lucros de projetos comerciais e usar para construir casas populares adaptadas. Todo mundo disse que ele era louco. Gabriel, você vai quebrar, filantropia não dá dinheiro. Mas ele não queria só dinheiro. Ele queria propósito. Ele tinha aprendido com a vida que dinheiro sem propósito é vazio. E ele tinha um propósito muito claro: ser para as famílias o que ele queria que alguém tivesse sido para dele quando ele era criança. A empresa começou pequena. 2 engenheiros, ele e um amigo da faculdade. 5 pedreiros. Mas tinha algo diferente ali. Tinha coração. Gabriel visitava pessoalmente cada família que seria beneficiada. Ouvia as histórias. Chorava com elas. Desenhava a planta junto. Perguntava o que elas sonhavam. A primeira casa que ele construiu de graça foi para uma família que tinha uma criança com síndrome de Down. Quando ele entregou as chaves, o pai da criança caiu no choro. Ninguém nunca fez nada assim pela gente. Gabriel abraçou aquele homem. Eu sei como é. Eu vivi isso. E eu prometi que ia fazer diferente. A história começou a se espalhar. Reportagens locais, depois nacionais. Engenheiro que foi catador de latinhas constrói casas de graça para famílias carentes. Os contratos comerciais começaram a chegar. Empresas queriam trabalhar com ele, não só porque ele era bom, mas porque ele representava algo. Ele representava esperança. Maria Clara agora tinha 23 anos. Ela continuava precisando de cuidados constantes, mas estava mais forte, mais saudável. Gabriel tinha contratado uma cuidadora, mas ainda assim passava todo o tempo livre com a irmã. Levava ela em todos os eventos da empresa. Ela é minha sócia mais importante, ele dizia. Tudo que eu faço é por ela. Gabriel nunca esqueceu de onde veio. Ele voltava em Itaquera todo mês, dava palestras na escola onde estudou, pagava bolsas de estudo para crianças pobres, contratava meninos que estavam na mesma situação que ele esteve, dava oportunidade. Professor Fernando, aquele que tinha dado aula particular gratuita para ele, agora trabalhava na empresa de Gabriel. Era o diretor de projetos sociais. Você salvou minha vida, Gabriel dizia. Agora a gente salva outras juntos. Os dois tinham construído um sonho coletivo. Dona Regina, a professora de artes que viu os primeiros desenhos, se aposentou. Gabriel comprou uma casa para ela. Professora, a senhora foi a primeira pessoa que acreditou. A senhora me deu esperança quando eu não tinha. Aceita essa casa como um obrigado. Ela chorou tanto que não conseguiu nem falar. Aos 29 anos, a empresa de Gabriel já tinha construído 47 casas para famílias carentes.
47 famílias que agora tinham um lar digno. 47 histórias que tinham mudado. E ele não ia parar. Não enquanto tivesse gente precisando, mas tinha um projeto especial que Gabriel vinha planejando há anos. Um projeto que era só dele, ou melhor dela, da Maria Clara. Ele tinha comprado um terreno bonito num bairro tranquilo e tinha passado meses desenhando a planta perfeita, cada detalhe pensado para a irmã: rampa de acesso, banheiro totalmente adaptado, cozinha na altura certa, um jardim sensorial. Ele construiu aquela casa com as próprias mãos. Ele, o engenheiro formado pela USP, colocou tijolo por tijolo. Passou massa, pintou parede, plantou flores no jardim. Cada parte daquela casa tinha seu suor, suas lágrimas, seu amor. Aquela era a casa que ele desenhava no caderno velho quando tinha 11 anos. Quando a casa ficou pronta, Gabriel preparou uma surpresa. Era o aniversário de 25 anos da Maria Clara. Ele vendou os olhos da irmã e da mãe, colocou as duas no carro. Dona Lúcia perguntava: "Filho, o que você está aprontando?" Ele só sorria. "A senhora vai ver." Quando chegaram na frente da casa, Gabriel parou o carro. Ajudou a mãe a descer, pegou Maria Clara no colo, colocou ela na cadeira de rodas nova que ele tinha comprado especialmente para aquele dia e tirou a venda dos olhos das duas. A casa estava linda. Fachada branca, janelas grandes, um jardim na frente com flores coloridas. No portão, um laço enorme vermelho. Dona Lúcia olhou sem entender. "Filho, que casa bonita! De quem é?" Gabriel se ajoelhou na frente da cadeira da irmã. Pegou a mão dela, aquela mãozinha pequena que tantas vezes tinha enxugado suas lágrimas quando ele era criança. "Maria Clara", ele disse, a voz embargada. "Você lembra quando a gente morava naquele quartinho apertado? Quando você mal conseguia passar com a cadeira pelos corredores? Quando eu prometia que um dia ia construir uma casa pra gente?" A menina olhava para ele, os olhos brilhando. Ela não conseguia falar muito, mas acenou que sim. Gabriel tirou uma chave do bolso, uma chave dourada, brilhante. "Eu passei minha vida inteira vendo você lutar, vendo você sofrer, vendo você ser forte mesmo quando tudo era difícil. E eu prometi que um dia ia retribuir, que um dia eu ia cuidar de você do jeito que você merece." Ele colocou a chave na mão da irmã. "Essa casa é nossa, mana. É nossa, sua, minha e da mãe. Eu construí cada pedaço pensando em você. Tudo aqui é adaptado. Tudo aqui é para o seu conforto. Tudo aqui é feito com amor." As lágrimas escorriam pelo rosto dele. "Você carregou minha esperança quando eu era pequeno. Agora quem carrega você sou eu." Maria Clara começou a chorar. Aquele choro silencioso, profundo. Dona Lúcia caiu de joelhos no chão, as mãos no rosto, soluçando. Gabriel abraçou as duas. Ali, na frente daquela casa, a família que tinha sobrevivido a tudo finalmente tinha chegado. Tinha vencido. Ele empurrou a cadeira da irmã pela rampa perfeita que tinha construído. Abriu a porta. O interior era mais lindo ainda. Tudo pensado nos mínimos detalhes. O quarto da Maria Clara era um sonho. Cama hospitalar moderna, tudo automatizado, janela enorme com vista para o jardim. Ela olhava tudo com os olhos arregalados, incrédula. "Pode chorar, mana", disse Gabriel, ajoelhado do lado da cadeira. "Chora tudo, a gente merece. A gente lutou tanto, tanto, e agora a gente tem um lar de verdade." Ele encostou a testa na dela. "Obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado por ser minha força. Obrigado por existir." Dona Lúcia entrou no quarto dela, simples, mas aconchegante. Tinha até uma cadeira de balanço, que ela sempre quis ter. Ela se sentou naquela cadeira e balançou, os olhos fechados, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Meu Deus, e obrigada. Obrigada por esse filho. Obrigada por não ter desistido da gente." Naquela noite, eles jantaram juntos na casa nova. Gabriel tinha preparado tudo. Fizeram uma oração de agradecimento. E quando Gabriel olhou para a irmã, para a mãe, para aquela mesa,
Ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido. Ele tinha cumprido a promessa. Aquele menino de 11 anos que catava latinha tinha cumprido a promessa. Os anos seguintes foram de crescimento. A empresa de Gabriel se tornou referência nacional. Ele foi convidado para dar palestra em universidades, em eventos internacionais, mas ele nunca mudou. Continuava humilde, continuava acessível, continuava construindo casas para quem precisava. Maria Clara se tornou a inspiração oficial da empresa. Gabriel criou o projeto Casa Clara, um programa que construía casas adaptadas especificamente para famílias com pessoas com deficiência. Já foram mais de 200 casas entregues, 200 famílias que agora tinham dignidade. Um dia, Gabriel recebeu um prêmio nacional de responsabilidade social. No discurso, ele levou Maria Clara no palco. Ela estava mais frágil, os anos tinham sido duros para a saúde dela. Mas ela estava ali sorrindo, sempre sorrindo. Essa mulher aqui, disse Gabriel para o auditório lotado, me ensinou tudo sobre força, sobre amor, sobre propósito. Eu não construo casas por dinheiro. Eu construo porque eu sei o que é não ter. Eu sei o que é ver sua família sofrer e não poder fazer nada. E eu prometi que se um dia eu pudesse, eu ia fazer diferente. Ele fez uma pausa, a voz falhando. Tem uma passagem na Bíblia que diz: o que você faz ao menor dos meus, a mim o fazes. Mateus 25:40. E eu levo isso a sério. Cada casa que eu construo, cada família que eu ajudo, eu estou honrando todo mundo que um dia ajudou a gente quando a gente não tinha nada. A plateia se levantou em aplausos. Mas Gabriel não estava olhando para eles, estava olhando para a irmã. E ela, com toda dificuldade, levantou a mão e tocou o rosto dele. Aquele gesto que ela fazia desde criança. Aquele gesto que dizia: eu te amo. Hoje, Gabriel tem 34 anos. A empresa dele já emprega mais de 150 pessoas. Já construiu mais de 300 casas sociais. Ele abriu uma escola de capacitação profissional para jovens de periferia. Dá bolsa de estudo para mais de 50 crianças. Criou um fundo que paga tratamento médico para famílias carentes. Maria Clara ainda precisa de cuidados constantes. A saúde dela é frágil. Mas ela vive na casa dos sonhos, tem todos os recursos que precisa e, mais importante, tem um irmão que acorda todo dia grato por ela existir. Ela me salvou, ele diz. Quando eu queria desistir, eu olhava para ela e lembrava: eu não posso, ela precisa de mim. Dona Lúcia, aos 61 anos, finalmente pode descansar. Ela cuida do jardim da casa, faz tricô, vai na igreja todo domingo. Ela olha para o filho e para a filha e sabe que valeu a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada noite de desespero valeu a pena. Gabriel nunca casou, nunca teve filhos. Minha família é essa aqui, ele diz. E um dia, quando Deus quiser, talvez eu constitua outra. Mas agora, meu propósito é cuidar delas e ajudar quem precisa. E ele tem feito isso com maestria. Recentemente, ele voltou naquele bairro onde catava latinha. Foi lá pessoalmente, de terno, dirigindo um carro bom, mas com o coração do mesmo menino humilde. Encontrou uma criança de uns 10 anos catando papelão. Parou o carro, desceu, foi falar com o garoto. Oi, campeão, qual seu nome? O menino ficou desconfiado. Pedro. Gabriel sorriu. Posso te fazer uma pergunta, Pedro? Por que você está trabalhando ao invés de estar na escola? O garoto abaixou a cabeça. Eu vou para a escola à tarde, tio. Mas de manhã eu preciso ajudar em casa. Minha mãe está doente. Gabriel sentiu o coração apertar. Era ele. Era literalmente ele há 23 anos atrás. Ele se ajoelhou, ficou na altura do menino. Pedro, eu já fui você. Eu catava latinha nesse mesmo bairro quando tinha sua idade. Eu sei como é difícil, eu sei como dói. O menino arregalou os olhos. Sério, tio, sério. E sabe o que eu aprendi? Que não importa de onde você vem, importa para onde você quer ir. E importa que você nunca desista. Gabriel tirou um cartão do bolso.
Esse aqui é da minha empresa. Eu quero que sua mãe entre em contato. A gente vai ajudar vocês. E você vai continuar estudando, combinado? Pedro pegou o cartão com as mãos tremendo. Tio, o senhor está falando sério? Gabriel colocou a mão no ombro dele. Muito sério. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Eu passei e eu prometi que ia ajudar outros a não passarem. Agora você me faz uma promessa. Promete que quando você crescer, você vai ajudar outros também? O menino acenou que sim, as lágrimas escorrendo. Gabriel o abraçou. E naquele abraço, ele não estava só abraçando o Pedro. Estava abraçando aquele Gabriel de 11 anos. Estava dizendo para ele, você conseguiu. Estava dizendo, valeu a pena. A família do Pedro recebeu ajuda. Gabriel pessoalmente acompanhou o caso. Pagou o tratamento da mãe do garoto, ajudou a arrumar um emprego para ela. Matriculou o Pedro num reforço escolar, deu todo o suporte. E sabe o que o Pedro quer ser quando crescer? Engenheiro. Como o Gabriel. Essa é a história de Gabriel. O menino que catava latinha, que carregava o mundo nas costas para cuidar da irmã, que teve que amadurecer rápido demais, que foi humilhado, subestimado, ignorado, mas que nunca desistiu. Hoje, quando Gabriel deita para dormir naquela casa que construiu com as próprias mãos, ele ouve a respiração tranquila da irmã no quarto ao lado, o som do monitor cardíaco fazendo aquele bip constante, a mãe roncando suavemente. E ele sorri. Sorri porque lembra de quando dormiam todos apertados num quartinho de 6 metros quadrados. Sorri porque a jornada valeu a pena. Ele ainda guarda aquele caderno velho onde desenhava as casas. Tá numa moldura na parede do escritório dele. As páginas amareladas, os desenhos de criança, mas é ali que tudo começou. É ali que o sonho nasceu. Quando perguntam por que ele não joga aquilo fora, ele responde, porque eu não posso esquecer de onde vim, não posso esquecer quem eu era, senão eu esqueço quem eu preciso ser. Maria Clara completou 30 anos recentemente. Gabriel fez uma festa linda para ela. Convidou todas as famílias que tinham sido beneficiadas pela empresa. Mais de 300 pessoas. E quando cantaram parabéns, quando ele viu aquela multidão comemorando a vida da irmã dele, ele entendeu. Entendeu que a dor tinha propósito, que o sofrimento tinha razão. Sabe, mana, ele disse para ela naquela noite, se alguém me oferecesse voltar no tempo e mudar nossa história, eu não mudaria nada. Porque foi justamente a dificuldade que me fez quem eu sou. Foi você que me fez quem eu sou. E eu não trocaria isso por nada nesse mundo. Maria Clara olhou para ele com aqueles olhos cheios de amor. Ela não precisava falar. Nunca precisou. O amor entre eles era maior que qualquer palavra. Era aquele amor que segura, que sustenta, que não desiste nunca. Era aquele amor que move montanhas. Gabriel continua acordando cedo, não mais para catar latinha, mas o hábito ficou. Às 6 da manhã ele já está de pé. Toma café, lê a Bíblia, ora. Pede força para continuar o trabalho. Pede sabedoria para ajudar mais pessoas. Pede saúde para a irmã. E agradece. Agradece muito. Ele criou recentemente um instituto que leva o nome da irmã. Instituto Maria Clara. O foco é dar suporte integral para famílias que têm pessoas com deficiência. Não só casa, mas tratamento médico, fisioterapia, apoio psicológico, capacitação profissional para os cuidadores. É um trabalho gigante, mas necessário. Ninguém deveria ter que escolher entre trabalhar e cuidar de quem ama, ele diz nas palestras. Ninguém deveria ter que passar o que eu e minha mãe passamos. E se eu posso fazer diferente, se eu posso mudar isso para outras famílias, então esse é meu propósito. Esse é o sentido da minha vida. Tem um mural na sede da empresa. Um mural enorme com fotos. Fotos de todas as famílias que receberam casas. Gabriel faz questão de visitar cada uma pessoalmente no dia da entrega. Tira foto, escuta a história, chora junto. Cada rosto desses é uma vitória.
ele diz. Cada sorriso é a prova de que vale a pena. Um dos casos mais marcantes foi o de Dona Joana, uma senhora de 67 anos que cuidava sozinha do neto autista. Ela morava num barraco de madeira que, quando chovia, alagava tudo. O menino ficava assustado, gritava, se machucava, era desespero. Quando Gabriel entregou a casa nova, totalmente adaptada, com um quarto sensorial para o menino, Dona Joana se agarrou nele e não queria soltar. Meu filho, eu pedi tanto para Deus, ela dizia entre soluços. Eu pedi tanto para Ele não deixar eu morrer antes de ver meu neto num lugar digno. E Deus mandou você. Você é um anjo de verdade. Gabriel chorou tanto naquele dia que teve que sentar no meio-fio para se recuperar. Não sou anjo, Dona Joana. Sou só alguém que entende a dor e que decidiu fazer algo sobre isso. A história de Gabriel rodou o Brasil. Virou documentário, virou livro, virou inspiração. Mas o que mais impressiona não é o sucesso profissional dele, é o fato de que ele permanece humilde, permanece grato, permanece conectado com as raízes. Todo ano, no dia do aniversário dele, ele faz a mesma coisa. Volta naquela rua onde catava latinha, leva a irmã junto, agora numa van adaptada que ele comprou especialmente para ela. Eles ficam ali, olhando, relembrando. Olha onde a gente estava, mana. Olha onde a gente está. Isso é milagre. Isso é Deus agindo. Professor Fernando, que hoje tem 45 anos, continua sendo um dos melhores amigos de Gabriel. Eles almoçam juntos toda semana. Você salvou minha vida, Gabriel sempre diz. E Fernando sempre responde, não, Gabriel, você que salvou a sua. Eu só te mostrei que era possível, mas foi você que lutou. Foi você que não desistiu. Dona Regina, a professora de artes, mora naquela casa que Gabriel comprou para ela. Ela tem um ateliê agora, dá aula de arte gratuita para crianças carentes. Eu quero encontrar outros Gabriéis, ela diz. Quero encontrar outros sonhadores e dizer para eles, eu acredito em você. E ela tem encontrado. Já descobriu 5 talentos que hoje estão na faculdade, todos com bolsas pagas pelo Instituto de Gabriel. A saúde de Maria Clara tem seus altos e baixos. Teve momentos difíceis, internações, sustos, mas ela continua lutando, continua sorrindo e continua sendo a razão de tudo para Gabriel. Quando ela sorri, tudo faz sentido, ele diz. Todo o cansaço, toda a luta, tudo. Porque eu sei que ela está feliz, e a felicidade dela sempre foi meu objetivo maior. Dona Lúcia, olhando para trás, mal acredita na jornada. Teve dias que eu quis desistir, ela confessa. Teve dias que eu não sabia de onde ia vir comida. Teve noites que eu chorei até não ter mais lágrimas. Mas eu olhava para o Gabriel e via aquela determinação, via aquele amor pela irmã, e eu pensava, se esse menino de 11 anos não desiste, quem sou eu para desistir? Ela sempre soube que o filho era especial. Não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha algo raro, empatia profunda. Ele sempre se importou mais com os outros do que consigo mesmo, ela conta. Às vezes, eu até me preocupava. Achava que ele ia se esquecer de viver a própria vida. Mas hoje eu entendo, a vida dele é essa, é cuidar, é construir, é ajudar. Esse é o presente dele. Gabriel já recusou várias propostas de empresas grandes querendo comprar sua construtora. Não está à venda, ele diz sempre, porque não é sobre dinheiro. Se eu vender, vira só mais uma empresa, e eu não quero isso. Eu quero que continue sendo um movimento de amor, de solidariedade, de mudança. Ele treina sua equipe com os mesmos valores. Quando vocês entregarem uma casa, ele diz nas reuniões, lembrem, não é só uma casa, é um recomeço, é uma esperança. É alguém podendo dormir tranquilo pela primeira vez em anos. Tratem cada projeto como se fosse para sua própria família. E a equipe absorveu isso. Tem pedreiro que já trabalhou em várias obras da empresa e chora em toda entrega de casa. Não dá para não se emocionar, diz seu João,
aquele mestre de obras que ensinou Gabriel quando adolescente e que hoje é gerente de obras. A gente vê a transformação, vê família destruída virando família reconstruída. É muito mais que trabalho, é missão. A saúde de Maria Clara tem seus altos e baixos. Teve momentos difíceis, internações, sustos, mas ela continua lutando, continua sorrindo e continua sendo a razão de tudo para Gabriel. Quando ela sorri, tudo faz sentido, ele diz. Todo o cansaço, toda a luta, tudo, porque eu sei que ela está feliz e a felicidade dela sempre foi meu objetivo maior. Dona Lúcia, olhando para trás, mal acredita na jornada. Teve dias que eu quis desistir, ela confessa. Teve dias que eu não sabia de onde ia vir comida. Teve noites que eu chorei até não ter mais lágrimas. Mas eu olhava para o Gabriel e via aquela determinação. Via aquele amor pela irmã. E eu pensava, se esse menino de 11 anos não desiste, quem sou eu para desistir? Ela sempre soube que o filho era especial. Não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha algo raro, empatia profunda. Ele sempre se importou mais com os outros do que consigo mesmo, ela conta. Às vezes, eu até me preocupava. Achava que ele ia se esquecer de viver a própria vida. Mas hoje eu entendo. A vida dele é essa. É cuidar, é construir, é ajudar. Esse é o presente dele. Gabriel já recusou várias propostas de empresas grandes querendo comprar sua construtora. Não está à venda, ele diz sempre, porque não é sobre dinheiro. Se eu vender, vira só mais uma empresa. E eu não quero isso. Eu quero que continue sendo um movimento de amor, de solidariedade, de mudança. Ele treina sua equipe com os mesmos valores. Quando vocês entregarem uma casa, ele diz nas reuniões, lembrem, não é só uma casa, é um recomeço, é uma esperança. É alguém podendo dormir tranquilo pela primeira vez em anos. Tratem cada projeto como se fosse para sua própria família. E a equipe absorveu isso. Tem pedreiro que já trabalhou em várias obras da empresa e chora em toda entrega de casa. Não dá para não se emocionar, diz seu João, aquele mestre de obras que ensinou Gabriel quando adolescente e que hoje é gerente de obras. A gente vê a transformação. Vê família destruída virando família reconstruída. É muito mais que trabalho, é missão. Gabriel sonha alto ainda. Quer expandir o projeto para outros estados. Quer construir 1000 casas nos próximos 5 anos. Quer criar uma universidade corporativa que ensine construção civil para jovens de periferia. Quer que seu legado seja maior que ele mesmo. Eu não vou viver para sempre, ele diz, mas a obra pode continuar. E vai continuar, porque a gente plantou uma semente que vai dar frutos por gerações. Ele recebe cartas, muitas cartas, de pessoas que ele ajudou, de pessoas que se inspiraram na história dele, de pessoas que simplesmente queriam agradecer. Ele guarda todas. Tem uma gaveta enorme no escritório só com essas cartas. Quando bate o desânimo, quando o dia foi difícil, ele abre aquela gaveta e lê algumas. E lembra porque acordou naquele dia. Uma das cartas mais especiais é do Pedro, aquele menino que ele encontrou catando papelão. Pedro hoje tem 13 anos, está indo bem na escola, a mãe dele se recuperou da doença. E ele escreveu, tio Gabriel, o Senhor salvou minha família, mas mais que isso, o Senhor me mostrou que é possível, que não importa de onde a gente vem, eu vou ser engenheiro e vou ser igual ao Senhor. Vou ajudar outras pessoas, eu prometo. Gabriel emoldurou essa carta. Está na parede do quarto dele. É a primeira coisa que ele vê quando acorda e a última quando vai dormir. Essa carta vale mais que qualquer prêmio, ele diz, porque significa que a corrente não vai quebrar. Significa que o bem vai continuar se multiplicando. Ele pensa muito sobre legado, sobre o que vai deixar quando partir. E ele sabe exatamente o que quer. Quer ser lembrado como alguém que se importou, alguém que não virou as costas para a dor alheia, alguém que usou a própria dor como combustível para transformar vidas.
Eu poderia ter ficado amargurado, ele reflete. Poderia ter olhado para minha infância e culpado o mundo, culpado Deus, ficado revoltado. Mas eu escolhi diferente, escolhi transformar aquela dor em propósito, e isso mudou tudo. Mudou minha vida, mudou a vida da minha família, e agora está mudando a vida de centenas de outras famílias. Maria Clara, mesmo com todas as limitações, entende o impacto do irmão. Às vezes, quando ele chega em casa cansado, ela segura a mão dele e faz aquele gesto que só eles entendem. É como se ela dissesse: obrigada por nunca desistir de mim. Obrigada por me fazer sentir amada. Obrigada por existir. E Gabriel sempre responde da mesma forma, agradecendo a ela. Você me ensinou a amar de verdade, mana. Você me ensinou que força não está no corpo, está na alma. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E tudo que eu faço, faço pensando em você, em te honrar, em fazer você se orgulhar. A história de Gabriel é prova viva de que Deus não abandona os seus, que quando a gente serve ao próximo, a gente serve a Ele. Como diz Mateus 25:40, o que você faz ao menor dos meus, a mim o fazes. Gabriel entendeu isso cedo e vive isso todo dia. Hoje, quando ele olha para o passado, ele não vê só dor, ele vê propósito, vê cada dificuldade como um degrau necessário, vê cada lágrima como uma semente, vê cada momento de desespero como preparação para o que ele se tornaria. Deus estava me preparando, ele diz, preparando meu coração, minha mente, minha alma, para que quando chegasse a hora, eu tivesse não só a capacidade, mas a vontade de ajudar. E ele tem ajudado muito. O menino que catava latinha às 5 da manhã agora muda destinos. O menino que era zoado na escola agora é chamado de herói. O menino que não tinha onde cair morto agora constrói casas para os que não têm. É a prova de que a vida pode virar, de que nada está perdido, de que sempre há esperança. Gabriel completa 35 anos semana que vem. Maria Clara já está planejando uma surpresa com a mãe. Elas querem fazer uma festa, chamando todas as famílias que foram ajudadas. Querem mostrar para ele o impacto real do trabalho dele. Querem que ele veja que não foi em vão, nada foi em vão. E quando Gabriel soprar as velas daquele bolo, ele vai fazer o mesmo pedido que faz todo ano: saúde para a irmã, paz para a mãe e força para continuar ajudando, porque esse é o combustível dele, esse é o sentido de tudo. A história não acaba aqui. Na verdade, ela está só começando, porque cada casa construída é o início de uma nova história. Cada família ajudada vai multiplicar o bem. Cada criança que crescer naquelas casas vai levar consigo a mensagem: é possível vencer, é possível ser feliz, é possível fazer diferente. Essa história te tocou? Te fez lembrar que não importa de onde você vem, mas sim para onde você vai. Te fez acreditar que seus sonhos são possíveis, mesmo quando tudo parece impossível. Então, deixa aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo essa história agora. Vamos espalhar essa mensagem de fé, de superação, de amor pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Já segue o canal agora mesmo, porque aqui você vai encontrar mais histórias reais que vão transformar seu dia, sua semana, sua vida. Histórias que provam que Deus nunca abandona quem confia nele. Curte esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Aquela mãe que está cansada de lutar. Aquele pai que está pensando em desistir. Aquele jovem que não enxerga futuro. Essa história precisa chegar nessas pessoas. Compartilha nas suas redes sociais. Manda no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos. Porque uma história dessas tem o poder de mudar perspectivas, de acender esperanças, de salvar vidas. E comenta aqui embaixo: eu creio. Comenta eu creio se você acredita que nada é impossível para Deus, se você acredita que sua história pode virar, se você acredita que seus filhos vão ter um futuro melhor,
Se você acredita que vale a pena continuar lutando, porque quando a gente declara nossa fé, a gente ativa o poder de Deus na nossa vida. E lembra, você não é definido pelas suas circunstâncias. Você é definido pelo seu caráter, pela sua fé, pela sua determinação. O Gabriel era um menino catador de latinhas. Hoje, ele é um engenheiro que transforma vidas. E se Deus fez isso por ele, pode fazer por você também. Pode fazer pela sua família, pode fazer pelos seus sonhos. Não desiste. Não importa o quanto está difícil agora. Não importa quantas portas já fecharam. Não importa quantas vezes te disseram que você não é capaz. Continue, porque o melhor ainda está por vir. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Deus abençoe sua família com saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe seus sonhos e te dê forças para continuar caminhando, mesmo quando o caminho está escuro. E lembra sempre, o que você faz pelo menor dos irmãos, você faz por Cristo. Então, seja luz, seja esperança, seja amor, porque o mundo precisa de mais pessoas como o Gabriel. E quem sabe essa pessoa não é você. Eu creio. E você?